nutricionista funcional e vou falar sobre dor de cabeça e enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, latejante, com sensação de pulsação, normalmente em um lado da cabeça. E na dor de cabeça não tem essas sensações. Os elementos que disparam a dor de cabeça e a enxaqueca são os mesmos. A cafeína, o chamate, o chimarrão, são vasoconstritores. Então, se a pessoa não toma, dilata os vasos. Alterações no sono, dormir de mais ou de menos, dispara enxaqueca, cheiros intensos, luzes intensas, tudo isso pode disparar enxaqueca. Cada pessoa reage a alimentos diferentes, alimentos processados, sensibilidade aos alimentos ocorre em todos os pacientes com enxaqueca. Então, primeiro passo é o paciente descobrir suas sensibilidades alimentares. Todos os fatores, eles se somam e vão até encher o copo. Então, tudo somado enche o copo. E um gatilho é aquela última gota que faz o copo transbordar. Então, por exemplo, fazer a biorressonância, identificar os alimentos, é uma grande parte do copo. Meditação, yoga, isso reduz as crises de enxaqueca. A acupuntura também já tem bons estudos. Algumas pessoas, quando pulam as refeições, têm dor de cabeça. Isso acontece porque a pessoa tem problemas mitocondriais. Quem mantém você bem quando falta comida são suas mitocôndrias. Se elas estão ruins, você passa mal. Só que então qual que é a solução? Enfiar mais comida? Não, a gente tem que melhorar as suas mitocôndrias, desinflamar o seu corpo. Hoje nós já enxergamos a enxaqueca como uma doença mitocondrial. Raramente eu vou tratar a enxaqueca, eu vou tratar a causa e os pacientes melhoram. A enxaqueca é uma condição neurológica que pode causar vários sintomas. É frequentemente caracterizada por dores de cabeça intensas e debilitantes. Os sintomas podem incluir náuseas, vômitos, dificuldade para falar, dormência ou formigamento, sensibilidade à luz e ao som. A enxaqueca, ela geralmente ocorre em famílias e afetam todas as idades. O diagnóstico de enxaqueca é determinado com base na história clínica, nos sintomas relatados e na exclusão de outras causas. As categorias mais comuns de enxaqueca são aquelas sem aura. Anteriormente eram conhecidas como enxaquecas comuns. E aí também tem aquelas com aura, que anteriormente eram conhecidas como enxaquecas clássicas. A enxaqueca ela pode começar na infância ou não ocorrer até o início da idade adulta. As mulheres elas têm maior probabilidade de ter enxaquecas do que os homens. A história familiar é um dos fatores de risco mais comuns para enxaquecas. Os sintomas da enxaqueca podem começar 2 dias antes da própria dor de cabeça. Então, os sintomas durante essa fase podem incluir ansiedade, depressão, fadiga, baixa energia, bocejo frequente, uma hiperatividade, uma irritabilidade, uma rigidez de pescoço. Então, os sintomas da enxaqueca, eles podem variar de pessoa para pessoa. E alguns sintomas de enxaqueca podem incluir uma sensibilidade à luz e som, náuseas, tontura ou então uma sensação de desmaio, dor em um lado de cabeça, seja no lado esquerdo, seja no lado direito, frontal ou atrás, ou também nas têmporas, dor de cabeça que pulsa, que lateja, vômito. Então as pessoas descrevem a dor da enxaqueca como pulsante, latejante, perfurante, batendo, debilitante. Ela também pode ser sentida como uma dor forte e maçante. A dor pode começar como leve,
mas sem tratamento ela se tornará moderada a intensa. A dor da enxaqueca, ela afeta mais comumente a área da testa. Geralmente fica em um lado da cabeça, mas também pode ocorrer nos dois lados ou mudar. Mais da metade das pessoas que têm enxaqueca tem náusea como sintoma. A maioria também chega a ter vômito. Então, esses sintomas, eles podem começar junto à dor de cabeça. Mas só que normalmente eles começam cerca de 1 hora após o início da dor de cabeça. Quando há náuseas e vômitos, é indicado mascar gengibre, fazer um chá de gengibre, comer de 3 em 3 horas e dar essa preferência a alimentos secos como castanhas, nozes, sementes de chia, de linhaça, de abóbora, de girassol, alguns legumes al dente. Também pode ser interessante, né, o uso desses legumes. Água com limão também pode ajudar, principalmente antes das refeições. E aí uma dica, para quando vier aquela crise de enxaqueca, você pode tentar algumas coisas em casa que também podem te ajudar a remediar essa dor de suas enxaquecas. Então deite-se em uma sala silenciosa e escura, massageie o couro cabeludo ou as têmporas, coloque um pano frio sobre a sua testa ou atrás do pescoço, consuma uma xícara de chá de gengibre bem concentrado. As causas da enxaqueca, agora eu quero falar com vocês. Eu digo que a principal causa de enxaqueca é a disfunção mitocondrial. Temos falta de vitamina B2, B3, coenzima Q10 e magnésio. Às vezes é o excesso de luzes brilhantes, um calor severo ou outros extremos de clima, desidratação, as alergias alimentares, as alterações hormonais em mulheres, como flutuações de estrogênio e progesterona, como ocorre na gestação, na TPM, na menopausa, um estresse crônico, som alto, uma atividade física muito intensa, o jejum também, se você não estiver cetoadaptado, insônia, uso de alguns medicamentos, alguns cheiros fortes, o consumo do cigarro, do álcool, os agrotóxicos e as toxinas ambientais. E dentro dos alimentos que podem causar enxaqueca, principalmente a gente tem os alimentos ricos em histamina, como tomate, espinafre, peixes, kefir, chucrute, kimchi, kombucha. Alimentos ricos em aminas biogênicas como banana, laranja, limão, bergamota, os queijos, as bebidas alcoólicas, o café, o chá verde, o chá mate, o chimarrão. As alergias alimentares relacionadas principalmente ao trigo, aos lácteos, à soja, amendoim, as castanhas, os ovos, os frutos do mar. Os aditivos químicos presentes em carnes processadas como presunto, salame, salsicha, o glutamato monossódico, que é abundante no macarrão instantâneo, nos temperos prontos, os corantes alimentares. Então, muitos alimentos e bebidas são desencadeadores conhecidos da enxaqueca, como por exemplo, bacon, salsicha, salame, presunto, mortadela, chocolate, queijos, álcool, especialmente o vinho tinto, alimentos com glutamato monossódico no rótulo, alimentos processados, alimentos em conserva, frutas secas a granel, os lácteos, principalmente os fermentados, como queijos e kefir, os alimentos gelados como picolé, sucos e até mesmo a água gelada, o açúcar e os farináceos, os refrigerantes, as frutas cítricas, o tomate também, o espinafre. Então, pelo menos na crise, evite esses alimentos. E algumas estratégias caseiras que você pode fazer em casa: mascar gengibre, fazer acupressão, fazer acupuntura, um chá
de gengibre também 2 a 3 vezes por dia, fazer o uso de óleo essencial de lavanda no difusor, passar na mão e inalar, pôr no travesseiro quando for deitar, ou usar esse óleo diluído em óleo de coco na região das têmporas para massagear, suplementar vitamina B2, magnésio, coenzima Q10, praticar yoga, fazer massagens. Não esqueça da hidratação, tome 35 ml de água por quilo de peso. Então, o que a gente precisa aprender? Aprender o que desencadeia a crise de enxaqueca e evitar essas coisas. Por exemplo, se eu consumir café e tive enxaqueca naquele dia, eu vou evitar café. Então, a gente tem que aprender a não gostar daquilo que não nos faz bem e aprender a gostar daquilo que nos faz bem. Então, não esqueça da hidratação, 35 ml por quilo de peso. Se você pesa ali 60 quilos, o ideal é você beber 2,1 litros de água. Evite pular as refeições, né? Primeiro a gente precisa melhorar as mitocôndrias para depois conseguir fazer jejuns mais longos. É fundamental que você tenha um sono de qualidade, porque uma boa noite de sono é importante para a saúde em geral. Então vamos praticar a higiene do sono. Evite beber bebidas alcoólicas, evite a fumar. Comece a praticar meditação, yoga. Não esqueça da acupuntura, que também pode te ajudar. Então, torne prioridade reduzir o estresse em sua vida e aprenda a lidar com ele de maneiras mais úteis. Pratique a respiração diafragmática e abdominal. Faça exercícios físicos regularmente, mas sem exagero, porque os exercícios eles podem te ajudar a não apenas a reduzir o estresse, mas também a perder peso. Vários especialistas acreditam que a obesidade está associada a enxaquecas. Então comece se exercitando lentamente para aquecer gradualmente. Às vezes, se você começar muito rápido, muito intenso, você pode desencadear uma enxaqueca. Então reduza o consumo de alimentos fontes de histamina ou de aminas biogênicas como laranja, limão, bergamota, espinafre, tomate, banana, kefir, chucrute, kimchi, kombucha, cacau, chocolate, os queijos. Então evite pelo menos no início até que a enxaqueca seja resolvida. Procure também suplementar com vitamina B2, com magnésio, com coenzima Q10. Evite os alimentos aos quais você possui alergias. Então, por exemplo, trigo, centeio, cevada, leite e derivados, soja, amendoim, ou até mesmo aqueles alimentos saudáveis que você sabe que tem alergia, como os ovos, o repolho, as castanhas, as nozes. Então, se eu fosse escolher hoje para você uma lista de alimentos para você eliminar por 30 dias e depois me contar que a enxaqueca foi embora, seriam cafeína e alimentos ricos em cafeína, glúten, lácteos, os cítricos, como a laranja, por exemplo, pimentão e cebola, porque todos esses alimentos estão mais implicados na enxaqueca. Também o açúcar, o vinho e os alimentos processados.